Olá, meus amigos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o planejamento para o próximo ano. Afinal de contas, esse ano foi bastante produtivo. É muito importante que a gente comece o ano com o planejamento. Antes de falarmos de planejamento, eu quero mostrar essa ferramenta para vocês, que provavelmente você já ouviu falar, que é a matriz SWOT. A linha de cima são as forças e as fraquezas do seu ambiente interno, que depende de você e o que depende do seu escritório ou da sua empresa. Então, o que você faz de melhor? Quais são os seus maiores benefícios? É a sua equipe super treinada? É a sua estrutura? É o seu método? O que é que você faz de melhor? Esse é o S. Quais são as suas fraquezas? Talvez a necessidade de mais fluxo de caixa, talvez a necessidade de treinar melhor as suas equipes. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer quando a gente vai começar um planejamento. E é importante que você escreva no papel e depois você vai também ouvir a sua equipe. A gente chama isso de brainstorm, quer dizer, uma tempestade de ideias que as pessoas coloquem no papel sem medo de serem criticados. O que você tem de melhor, o que você tem de mais fraco. E a linha de baixo são as oportunidades do meio e as ameaças do meio, quer dizer, as coisas que não estão relacionadas diretamente com o seu escritório, mas as questões políticas e ambientais, sociais, as questões de oportunidades externas que o governo ou que o próprio cenário econômico pode te propiciar, e quais são as ameaças. Quer dizer, a gente ouviu muito falar em Covid esses anos, né? E o Covid foi uma ameaça externa muito clara, que nós tivemos que se nos adaptar, mas tem muitas ameaças, quer dizer, mudança de governo é uma ameaça que está aí para acontecer. Como será que vão acontecer as políticas econômicas de um novo governo? Tudo isso a gente chama de ameaça. Então, na hora de planejar, pegue um papel e uma caneta, sente com a sua equipe e defina qual é a sua matriz SWOT. Mas talvez tenha um passo que você precise fazer antes da matriz SWOT para o ano seguinte, que é checar do seu planejamento do ano passado. O que é que você fez e o que é que você não fez? A partir desse momento você vai pensar, o que eu não fiz merece ser de novo colocado num planejamento como coisas estratégicas, ou se eu não fiz é porque realmente perdeu a importância ou a relevância? Essas são questões para você anotar, porque às vezes muitas empresas fazem planejamentos todo ano, mas elas não checam no final do ano o que é que foi feito em relação ao que foi planejado no ano anterior. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Em relação aos seus indicadores, tanto qualitativos como quantitativos, quantos por cento você conseguiu realizar? E o que não foi realizado, o porquê é que isso aconteceu? Essa é a primeira questão. E a partir desse momento, quando você tem o cenário interno e externo, pontos fortes e pontos fracos, você vai decidir onde você vai atuar. Normalmente, a sugestão em relação à utilização da matriz SWOT para um planejamento anual é se concentrar nos seus pontos fortes e também nas oportunidades e se preparar para melhorar o seu ponto fraco e as ameaças. O PDCA, que é uma ferramenta de gestão de melhoria contínua, ela tem que ser usada o tempo inteiro nas nossas empresas para que a gente consiga cada vez mais jogar essas questões do W para o S. Quer dizer, coisas que eram uma fraqueza passarem a ser uma fortaleza. E é exatamente isso que a gente pensa também quando a gente olha para a concorrência. O que é que a concorrência faz de muito bom que o cliente deseja? Não está aqui o ponto de grande luta e de grande conquista de mercado. É o que você faz de muito bem e que o seu concorrente não faz muito bem e que o seu cliente deseja. Esse é o maior filão de mercado para você. Então, tá aí mais uma sugestão. Muito bom. Quero conversar com vocês também sobre o modelo Canvas, porque a gente precisa entender qual é o nosso modelo de negócio. E para a gente falar em Canvas, você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever cada uma desses 9 quadradinhos. O modelo Canvas ele surgiu mesmo numa folha de cartolina ou num quadro branco e com post-its, aqueles papeizinhos amarelinhos e coloridos. Você ia anotando e vai pregando em cada um desses 9 quadrados. Primeiro, vamos lá, da direita para a esquerda. Qual é o seu segmento de cliente? Quem são as pessoas que mais vão se beneficiar do seu serviço? Ou as empresas ou pessoas físicas? Como é que você se relaciona com elas? Quais são os canais de comunicação? Então, tanto esse relacionamento como os canais de comunicação, nós estamos falando de marketing, que a gente já conversou em outros momentos.
Mas afinal, o que é que você realmente oferece de valor para o seu cliente? Ah, ele compra uma coisa, mas o que você entrega? O que você entrega que é diferente ou é a mais do que o seu concorrente entrega? Quais são as suas atividades principais? Anote tudo isso num papel. Da onde vêm os recursos principais? Quais são as suas alianças e os seus parceiros estratégicos? Quem você vai associar? Tanto pessoas físicas como consultores, mentores ou empresas mesmo que podem compor essas alianças com vocês. Como que é a sua estrutura de custos? É o quadradinho aqui, o retângulo aqui de baixo. Muitas vezes você tem uma ideia genial, um projeto ótimo, uma empresa até bem estruturada, mas essa questão aqui dos custos, às vezes ela é meio nebulosa. Então, quanto você tem de custo fixo, quanto você tem de custo variável, quanto você tem de imposto, quanto você tem de participação sobre o seu faturamento para dívidas, a sua questão tributária, está tudo aqui. E as fontes de receita, deixei para o final, mas não é o menos importante. Ao contrário, talvez seja o mais importante. Da onde vem o dinheiro? O que é exatamente que você vende? Então, quando você consegue responder essas 9 questões e você tem isso claro no seu dia a dia, você entende que o seu modelo de negócio está baseado nessas 9 questões. Isso vai te ajudar muito a priorizar, a delegar e a decidir. Então, vamos nos concentrar em definir muito bem qual é o nosso modelo de negócio. E para terminar, eu quero falar com você sobre um plano de ação. Afinal de contas, você já planejou, você já entende qual é o seu modelo de negócio. E agora, o que vai ser feito para o próximo ano para que os seus resultados, tanto quantitativos como qualitativos, sejam ainda melhores? Vou te mostrar essa ferramenta chamada 5W4Hs. Exatamente isso. O what, o where, o when, o why e o where. Quem, quando, por quê, como e onde. O como já é o how. O como que você vai fazer isso? Quais são os métodos que você vai utilizar? E o how much, que é um outro H, que é o quanto isso vai custar. E eu tomo a liberdade aqui de te dizer que 5W2H é ultrapassado. A gente já está falando em 5W4Hs, porque tem que ter mais 2 how. O como você vai medir tudo que você está fazendo, que são os seus indicadores, e o how to improve, como que você vai implementar melhorias, como que você vai melhorar ainda mais o seu plano de ação. Então, de 5W mais 4Hs, você vai definir cada um o que é que vai ser feito para o próximo ano.